Fala, meu povo! Continua a musiquinha no meu ouvido. Tudo bem com vocês? Tudo de paz? Semana que vem, Happy Hour no The Trade. O convidado do outro lado também vai estar tomando uma e a gente vai fazer um Happy Hour, eu e o convidado, lá no The Trade. Hoje eu vou ter o cara que, se o número 9 pulasse para o 11, ele não seria analista técnico. Vocês vão entender quando ele chegar. Meu camarada William Marques. Muito bem, estamos de volta aqui no Day Trade, né? Muito bem. Fala, Cabral, você tá bem, cara? Eu tô bem, meu amigo. E você? Tô bem. Feliz aí de mais uma vez aqui no Day Trade. Afinal de contas, foi só no ano passado a última vez que eu participei. Mas o Day Trade voltou essa semana, ele ficou um mês de férias. Então, mas foi só no ano passado que eu participei. E aí, de paz, vamos ver esse mercado? É da ruim. É, eu só não levanto porque eu tô sozinho, aí fica sem ninguém aqui. Então, é proposital. Eu sabia que você não ia poder fugir dessa piada ruim. Vamos dar uma olhada no dólar primeiro? E aí? Dólar primeiro? Bora lá. Como que eu faço para compartilhar a tela aqui? Deixa eu dar uma olhada. Compartilhar a tela. Vamos que vamos aqui. Bora lá, né? Isso. Vamos pro dólar primeiro. Tá? Vamos lá. Tem duas coisas bem interessantes que eu acho que é importante, até para a nossa audiência aí tá ciente, não sei quem que já viu alguma participação minha aqui. Sempre a gente fala em trade, tá? Day trade principalmente, sempre pensar que a gente precisa ter um norte de prazo maior para tomar as decisões e definir o que vai ser feito, mesmo que seja um day trade. O que eu quero dizer com isso, tá? Que dentro do que eu costumo passar para quem me acompanha, para os meus alunos, né? Se eu vou fazer uma operação de day trade no dólar no dia de hoje, eu sempre vou me pautar por um gráfico de 10 minutos para fazer as minhas entradas, tá? E preciso de um gráfico de tempo maior, uma magnitude acima desse gráfico para minha decisão estratégica. E quando eu mostrar daqui a pouco também o índice, vocês vão entender exatamente esse conceito, vai fixar para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço, eu olho um tempo gráfico maior, tá? Não vou entrar em detalhes do porquê ser 50 minutos aqui, mas é 5 vezes o valor do gráfico que eu opero, tá? Então, basicamente, o que o pessoal tem que prestar atenção é saber qual que é a decisão estratégica para você operar, né? Então, quando eu começo o meu dia e eu vejo que essas duas médias aqui estão para baixo, tá? Isso me diz que o mais viável é operar na ponta vendedora. Quer dizer que eu vou de cara operar? Não, vou esperar que apareça algum sinal, tá? E nesse caso aqui, tá? Hoje pela manhã, mas eu operei o índice, tá? Mas dei um foco no índice. Porém, a venda para dólar, tá? A gente pegou uma fraqueza nesse ponto aqui. Eu falo muito sobre divergências, tá? É uma forma que eu opero bastante. Tá, então, basicamente, eu ver esse movimento de força aqui rompendo o topo e eu perceber que ele não tem força nenhuma, tá? Isso aqui é um gráfico mais curto, tá? Isso já me sinaliza, tá, que não tem força no mercado. E se junto com isso eu tenho aqui no meu tempo gráfico maior uma decisão estratégica de vender, eu só espero um sinal claro de venda. Nesse caso, esse canal que eu desenho para vocês aqui, tá certo? Então, foi o que a gente buscou em termos de operação no dólar hoje, tá? Se vocês notarem aqui, eu vou um pouquinho, não é na contramão, mas eu vou um pouquinho diferente da maioria, né? Eu entendo que para você operar day trade de uma maneira mais segura, mais tranquila, e que você não tenha muita ansiedade para fazer as suas operações, tá? Então, eu sempre busco operações em prazos mais longos, tá? Para day trade, porque isso vai fazer com que você faça menos entradas, né, menos números de operações e faça com que você não deixe que a volatilidade ali te tire do trade a todo momento. Então,
dentro do que eu observei para o dólar hoje, no início do dia, o que a gente tinha era essa possibilidade de venda, que acabou se concretizando aqui. E se eu puder falar um pouquinho agora também do índice, que aí foi exatamente o trade que eu fiz, está até bem marcado aqui, vão perceber que é o mesmo conceito, porém, nesse caso, foi para uma operação na ponta compradora. O que eu sempre olho aqui? Primeiramente, eu olho a tendência no tempo gráfico maior. Aquela regra básica que vários de vocês já conhecem, né? Topo, fundo ascendente, essas duas médias subindo e basicamente, quando eu enxergo essas duas médias subindo, eu sei que o que eu chamo de área de valor, que é esse espaço entre as médias, né? Ele está subindo, então isso me diz o seguinte, me diz que tem que buscar nessa região aqui operações na ponta compradora. E o que é muito interessante é quando você usa mais um tempo gráfico, você evita ser enganado pelo mercado. Em que sentido? Porque hoje, pela manhã, os noticiários falavam, olha, Europa está em baixa, né? Bolsas asiáticas também acharam em queda. E a primeira barra do dia, o que a gente tem aqui é uma barra de pressão vendedora, tá? Essa barra vermelha aqui, tá? Porém, se a gente notar, essa barra de pressão vendedora que a gente vê aqui, ó, ela simplesmente, aonde que ela aparece? Exatamente nessa região que eu vou marcar com a seta aqui, ó. Ou seja, se a pessoa está muito focada em olhar somente um tempo gráfico para tomar uma decisão, ela tem uma visão mais míope do mercado, porque apesar dessa primeira barra ser uma barra de pressão vendedora, uma barra de queda, dentro de um contexto mais amplo, isso aqui só era uma correção dentro de um tempo gráfico maior. Ou seja, quando eu vejo, né, um gráfico como esse aqui, tá, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, quando eu vejo essa condição do preço, a localização do preço, eu já sei o que eu não vou fazer. Eu já sei que eu não vou fazer uma venda aqui. Tá? Então eu espero o primeiro sinal de compra, levaria um pouquinho mais de tempo para mostrar todos os detalhes do porquê que foi exatamente nessa linha que eu vou pôr em azul aqui para vocês, nossa entrada. Tá? São stops um pouco mais longos, alvos também um pouco mais longos, tá? Mas foi uma operação bem interessante aí, sem muito problema em ela alcançar o nível que a gente buscava. Isso foi a minha visão de hoje para o Day Trade. A gente pode agora abrir para alguns papéis. Também não sei se o professor Cabral quer fazer algum comentário ou quer solicitar algum tipo de análise. A gente pode tocar pau aí. E já aproveito, né, para convidar a cada um de vocês aí para seguir no Instagram, nesse @william.marques77, porque lá a gente coloca muito conteúdo nessa linha, sempre com o intuito de levar vocês a observarem o mercado de uma maneira mais ampla, né? Para evitar essas operações e tentar buscar as operações realmente naqueles pontos, né, naquelas localizações onde a chance matemática ela está do seu lado. Fechou, meu amigo. Temos ações aqui sim. 3 R's. RRRP3. Essa aí eu entendo que é para um prazo um pouco mais longo, né? Não é day trade, Qualquer prazo. né? Qualquer prazo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, então. Qual que é o código? 3 R's P3. RRRP3. P3. É a 3R Petroleum. Tá. Isso. Papel que tem queda hoje. Eu vou buscar olhar um tempo um pouco maior primeiro, porque provavelmente é o que a maior parte do público vai talvez opere, não sei, tá? Depois a gente pode até passar para um tempo gráfico menor aí, para ver se no day trade ele te dá a condição de fazer alguma entrada. Lembrando que quanto maior liquidez, melhor para o papel em termos de day trade, certo? Mas vamos lá. Olha, esse mercado ele é relativamente novo, né? Tem um pouco mais de um ano esse papel no mercado, né? Ele não sei o quanto tempo, mas ele não é antigo. Dá para perceber aqui. Então vamos lá. Esse é um papel que para um prazo mais longo, tá? Até porque é um papel novo, né? Ele tem um pouco mais de um ano, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Então
papel que está numa condição mais lateralizada. Vou dizer para vocês rapidamente aqui, tá certo? Não está com uma tendência tão clara no prazo semanal, tá? E no momento atual, tá? Ele acabou de reverter para uma condição mais favorável para a compra. Percebam que aquela condição que eu falei, né, de área de valor, vinha em queda, né, esse mercado. Tá? Então, qual que é uma maneira, eu diria, muito tranquila, muito confiável você buscar algum tipo de reversão de mercado, tá? Porque o que acontece aqui? Até então, se eu vejo o mercado nesse tipo de configuração aqui, ó, eu acho que é bom evitar buscar compra aqui, tá? Mesmo que esteja um pouquinho afastado das médias aqui. O melhor ponto é quando você tem uma condição como essa aqui, ó, vou pôr em verde, tá? Aonde o mercado consegue superar essa região de valor, tá? Quando ele faz essa correção de 50% aí, mais ou menos do movimento prévio, tá? Você pode até marcar, vocês vão ver que essa retração costuma funcionar muito bem, tá? Então, geralmente é a partir dessa região aqui que eu costumo pensar em algum tipo de compra, tá? Então o mercado fez esse movimento aqui, tá? Eu não gosto de falar muito daquilo que já aconteceu, tá? Gosto mais de falar do que eu pretendo fazer a partir do momento que nós estamos, tá? Então, eu quero só entrar no contexto em que momento o mercado reverteu, né? Para chegar nessa formação aqui, ó. E o que acontece agora? A principal informação que eu acho que está vendo a gente que precisa se ater é que nesse momento aqui, ó, essas médias ambas estão inclinadas para cima, ou seja, a minha área de valor, que é o espaço entre as duas médias, está ascendente, tá certo? Então é uma condição onde eu busco fazer compras nesse papel. O ponto de entrada exato, né, levaria um pouquinho mais de tempo para a gente poder discutir, porque são várias estratégias, mas nesse momento aqui, o que eu percebo aqui, o mercado fazendo esse primeiro movimento de impulsão, tá, já acima aqui, ó, da área de valor, tá, e dentro desse retorno que ele está fazendo aqui, dessas médias, eu espero ele formar um pequeno canal, né, que é quando ele dá uma pequena lateralizada, e aí eu tento, a partir do rompimento para cima aqui, ó, eu busco a compra, né, objetivando aí, né, a continuidade desse movimento de alta. Então, resumindo, tá, nesse momento aqui eu espero o mercado se aproximar um pouco mais da região de 34,30 mais ou menos, e nessa região eu enxergo uma boa oportunidade de compra. Fechado. Então qual o número, desculpa? É a região de 34,30. Fechado. Meu amigo, agora Goal 4, até essa por região. favor. Qual 4? Valendo uma correção, vai, termina. Desculpa, te cortei. Valendo uma correção. Não, era isso. Eu aguardaria essa correção finalizar dentro dessa região de valor, né, na casa de 34,30, e aqui eu esperaria um sinal de entrada. Fechou. Goal 4, por favor. Vamos lá. Para prazo mais longo também, tá? Esse é um papel que eu gosto bastante, tá? Nesse momento agora, eu não vejo nenhuma entrada aqui, porque o que acontece? Como eu sempre me pauto por mais de um tempo gráfico, tá? Então você tem pontos específicos para buscar esse tipo de entrada. Esse conceito que eu passei agora, né, no último papel, se a gente olhar aqui, ó, num prazo maior igual, ó, foi essa quebra, né? O mercado ainda vinha um pouco de baixa aqui, mais lateralizado. Ele faz essa volta aqui, ó. E nessa região aqui de retomada, tá? É nessa região que eu vou buscar as minhas operações, tá certo? Então, se a gente olhar essa última correção aqui, foi essa região aqui, ó. Então, lembra que eu falei de esperar um canal se formar? Tá? A gente tem... Eu falo justamente do mercado fez isso aqui, essa pequena consolidada que ele dá aqui, tá? Muito próximo aqui, ó,
Esse bloco amarelo é esse bloco aqui, tá certo? Então, aqui eu já estaria comprado nesse papel, tá? Com stop abaixo dessa região aqui, tá certo? Então, vai ser sempre assim. O trade, não importa se é para day trade, se é para quem opera em tempos maiores, tá? Sempre é importante você entender, aliás, até um toque que eu aprendi com esse cara aqui, deixar uma dica de leitura para vocês, tá? Que é o Alexander Elder, como se transformar em um operador e investidor de sucesso. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês aí, não sei se minha câmera está aparecendo, tá? Mas daqui a pouquinho eu mostro a capa desse livro aqui para vocês. Tá? Daqui a pouquinho eu mostro, Cabral. Mas basicamente, né, o que eu sempre falo, né, é que a gente olhe, imagina, né, que onde você faz as suas operações, né, suas entradas, aqui é como se fosse uma árvore. E o que você vê no tempo gráfico maior é como se você observasse a floresta toda. Então, quando você usa mais de uma perspectiva temporal para olhar o seu gráfico, você consegue ter uma visão mais ampla, tá, da real força dominante do mercado naquele momento, porque os movimentos do mercado, eles não são tão complexos assim. Ele vai ter movimentos de forte alta, movimentos de forte baixa e alguns movimentos mais travados. Então, basicamente, o que a pessoa precisa fazer? Tomar uma decisão estratégica, vou comprar, vou vender ou vou ficar de fora? E uma vez tomada essa decisão, a partir de um tempo gráfico maior, onde você consegue enxergar a maior liquidez do mercado, a pressão mais dominante ali, você vai para um gráfico de tempo menor, né? E você consegue fazer suas entradas e a tua taxa de acerto ela aumenta bastante. Fechado. Então, seguindo a vida, JHSF3. JHSF3, vamos lá. Esse papel está numa condição bem interessante, porque olha como é bacana isso aqui. Lembra que eu falei, né, sobre localizações, né? As localizações para você fazer boas operações, basicamente são 3, tá? Você observar se ele está na região de valor ou se ele está afastado dela, tá? Então, se você vai fazer algum tipo de ação, por exemplo, se alguém observou essa última subida aqui, tá? Deixa eu só ver um detalhe aqui. Quando eu percebo, tá, que o mercado ele está afastado, tá, do que eu chamo de área de valor, que é a região entre as médias, percebam que aqui, ó, mercado, nessa região aqui, ó, ele se afasta das médias tanto no tempo gráfico maior, no caso aqui o gráfico semanal, quanto no gráfico, né, que a gente opera, faz entradas para swing trade, que é o gráfico diário, tá? Uma condição como essa, eu já elimino uma possibilidade aqui. Eu nunca vou pensar em venda, tá? Operações na ponta vendedora, se eu vejo o mercado dessa forma, afastado para baixo da área de valor em ambos os tempos gráficos. Então, nesse caso aqui, tá? Conceito muito simples é de fundo duplo, né? Enfim, suporte, um sinal simples aqui de entrada, mas eu gosto de observar aquilo que a gente deve fazer nesse momento, porque isso aqui é passado, então eu não gosto de pautar muito para aquilo que já aconteceu. Então, uma vez, né, o cara estando dentro desse trade, ou mesmo o cara aqui está só observando, né, o que eu faço agora? Percebam como começo a chegar numa região aonde já não é mais tão vantajoso, apesar desse forte movimento de alta aqui, eu me manter comprado aqui. Ou seja, se eu estou comprado aqui, eu já começo a pensar em realizar meu lucro, ou reduzir a minha posição, ou até mesmo... entrou um som aqui, tá? Entrou um retorno aqui. Ou então em reduzir minha exposição, tá? Mas aqui, ó, nessa condição, eu não vou pensar em fazer uma compra agora. Então, o que eu faço? Quando eu vejo barras muito amplas, como a gente percebe aqui, ó, eu costumo juntar esse movimento num bloco único, certo? Então,
para que eu pense em fazer uma compra agora, tá? Eu meço a metade desse amplo canal aqui, mais ou menos os 50% aqui, tá? Então, aqui é uma região, caso o mercado retorne, na verdade, quando ele retornar, né? Para que eu faça uma entrada mais segura. Lembrando, tá? Que esse papel é um papel com valor nominal baixo, tá? Então requer um pouquinho mais de cuidado em relação à forma como você faz o seu gerenciamento de risco, porque dentro do que eu oriento quem está comigo lá na minha sala, enfim, dentro do meu projeto, é sempre você entender que por mais interessante que um papel esteja, tá? Você nunca vai poder fugir de 3 pilares, tá? O primeiro, esse pilar da mente, né, que é você observar de fora o que está acontecendo e saber decidir se é momento de pensar em comprar, se é momento de pensar em vender ou se é momento de pensar em não fazer nada, tá? Porque, na verdade, não fazer nada, eu diria que é uma das vantagens competitivas mais desperdiçadas por grande parte de quem opera nesse mercado, tá? Então, tudo isso é o pilar da mente que faz você tomar decisões antes de fazer uma operação. A hora que você faz uma entrada especificamente, como eu comentei aqui, ó, é um suporte, fez um martelo, uma bottom tail, fez um canal de alta, fez um canal de baixa, fez uma correção dentro de uma parede de alta, isso tudo faz parte de um segundo pilar, que é a técnica, né? E não importa que você tenha bem alinhada essa parte mental, assim como a parte técnica, se você não tiver um bom gerenciamento de risco, você não vai ter uma longevidade no mercado. Isso até é uma outra recomendação, que são os livros do Mark Douglas. Ele comenta que o trade pode estar na condição mais promissora, com a melhor configuração, mas individualmente, todo trade ele ainda tem um potencial de dar errado, né? O que faz a diferença é você, ao longo do tempo, né, você ter uma somatória positiva. Então, por mais que esteja na condição perfeita, graficamente falando, é muito importante que você tenha um correto gerenciamento. Então, quando você alinha o pilar da mente junto com o pilar técnico e junta a isso aí o pilar do gerenciamento, você consegue ter um sistema que ele é robusto e ao longo do tempo ele traz para você um resultado satisfatório. Show. Então vamos ver se acontece isso, né? Se dá essa realizada para subir com força. É isso aí. Ah, escutou. Meu amigo, último papel, BRAP 4, por favor. Vamos lá. O nosso tempo ele é meio escasso, né? Então tem muito para se falar, mas o tempo aí requer que a gente seja bem ágil. Esse gráfico está muito bonito, tá? Por conta da condição, como eu comentei, sempre olha essa condição aqui, ó. Como estão os preços em relação a essas duas médias, que é a área de valor. Cada retorno dentro dessas médias aqui, tá? Para mim são oportunidades de compra, uma vez que está subindo. A gente acabou de começar essa correção aqui. Se eu olhar para uma perspectiva um pouco maior, tá? A gente vê, né, um mercado lateralizado aqui, tá? E ele agora ele começa a se aproximar, né, dessa região aqui de resistência. Então, é um momento que agora não dá para o cara ficar comprado. Agora é o momento do cara reduzir a exposição dele, né, ajustar o stop dele, tá? Mas não é o momento para estar comprado, porque está muito próximo dessa resistência, já testando, ó, já sentindo a pressão aqui. Então, mais uma vez, como que você analisa a partir daqui? Pega o último movimento, esse bloco aqui, ó. Tá? Se você perceber, metade dele está bem na região aqui, ó, entre as duas médias. Então, nessa região, ó, dessa... Peraí, deixa eu melhorar essa cor aqui. Dessa bolinha amarela aqui. É aqui que eu vou buscar a minha oportunidade de compra. Beleza? A buscar qual número é esse? E por que Vamos aí? lá. Vamos lá. Pelo seguinte, eu tenho aqui essa linha azul,
é uma média de prazo mais longo, tá? Uma média longa e uma média curta, tá? Tem uma relação entre as duas aqui, não dá para explicar agora isso, mas enfim, tá? Aqui é 26, aqui é 13, tá? Ou seja, quando eu tenho essas duas médias subindo, isso me mostra que é o que eu chamo de... Porque tem que saber a diferença entre preço e valor, tá? Preço, tá? É aonde o mercado está naquele momento. Valor é realmente você comprar ou vender no ponto que é o mais adequado. Tem que conseguir distinguir essa diferença. Então, nesse momento, para mim é que ele está numa condição não tão atrativa em termos de preço. Eu volte para essa região entre as duas médias, tá? Porque o que me diz que entre as duas médias é uma região de compra é porque a relação entre as duas médias ela está subindo, tá certo? Então, isso que me diz que é uma tendência de alta. Então, cada recuo para a área de valor, percebam como foi a última vez que ela fez esse recuo aqui, ó. Me gera uma boa oportunidade. Então, eu espero o mercado voltar para essa região aqui, e aí sim, nessa região, eu tenho uma chance matemática muito mais favorável e um preço muito mais atrativo para eu fazer essa minha entrada. Entendido. Entendido, meu amigo. Então, meu camarada, descompartilha William.marques88, não é isso? Não, 77. Não, 77. É @william.marques77. Digitei na tela aqui. Eu acho que aparece também aqui meu nome aqui, tá? Então, convido cada um de vocês a conhecer um pouco mais essa abordagem. Sei que pelo tempo que a gente tem aqui é um pouquinho rápido, né? Então alguns conceitos podem passar um pouco desapercebidos, mas serão muito bem-vindos, tem bastante interação, né? É um perfil que, além da parte técnica, eu ponho várias curiosidades de mercado, então é um perfil bem agradável. Eu tenho certeza que quem estiver lá com a gente vai gostar bastante do nosso conteúdo ali. Deixa eu tirar meu compartilhamento aqui e quero mostrar rapidamente aquele livro, aquela dica de leitura, tá? Que eu acho que vale a pena, porque grande parte aí, né, do que eu mostro para vocês, eu tiro desse cara aqui, ó. Um cara que eu conheço pessoalmente, né, Alexander Elder, já devem ter conhecido ele, né, pelo menos pelos livros, né, então ele tem uma abordagem que eu acho muito interessante, que vai muito nessa parte mental, né, porque o trade é um jogo muito mental, né, então saber principalmente a hora de ficar de fora, que é o que é mais difícil de eu incutir na mente das pessoas. Então eu acho que fica uma boa dica de leitura para vocês, né, e fica mais uma vez o convite aí para vocês me acompanhar nas redes sociais aí, e em breve a gente vai estar novamente no Day Trade, né, Cabral? Se Deus quiser, em fevereiro estamos de volta. Legal. Fechou? Fechou, meu amigo. Então, muito obrigado aí pela participação e até mês que vem. Legal. Tamo junto, Cabral. Toda a audiência aí. Gosto bastante de participar aqui. Bom final de semana para vocês aí. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.